Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que você vai assistir esse vídeo. Vou mostrar o conteúdo dele para vocês aí, estão vendo? Moedas, história do dinheiro, estou mostrando a vocês. Nesse vídeo de hoje, essa noite que estou fazendo aqui, eu vou trazer uma história importante, interessante, sobre uma moeda. Essa moeda aqui de 5.000 réis, mostrando para vocês, de 1936. Ela é uma moeda comemorativa da Era Vargas. Está vendo aqui a asa. Do lado daqui, do lado de cá, né? Santos Dumont. Isso mesmo, o inventor do avião. Por isso, essa asa aqui. Acho que nunca se homenageou alguém tão rápido, né? Que Santos Dumont, para quem não sabe, ele faleceu em Santos durante a Revolução de 1932, durante um ataque das tropas gaúchas que estavam invadindo o litoral paulista, e foi usado seu avião em combate na guerra, né? Pela primeira vez na cidade de Cachoeira Paulista. Aqui no interior de São Paulo foi o primeiro bombardeio aéreo, acho que do mundo, na Revolução, né? Os federais usaram contra as tropas daqui de São Paulo, né? Os paulistas que lutavam contra o regime de Vargas, né? E Santos Dumont estava hospedado em um hotel em Santos e de lá ele via os combates. As tropas paulistas de Santos já estavam se entregando para evitar o derramamento de sangue de inocentes, mulheres e crianças. Tinham muito medo dos gaúchos naquela época, né? Porque a verdade é que ficaram com medo, porque os gaúchos eram acostumados com as guerras. E o pessoal daqui estava firme na luta, mas sabiam que não tinham material suficiente para vencer, né? Material bélico, armamento e homens. Tinham a coragem pelo seu ideal, mas só a coragem não resolve, pessoal. Então, pelo bem de todos, eles se entregaram e se renderam e foi tomado o Porto de Santos. Santos Dumont cometeu suicídio e todos dizem que foi porque ele testemunhou seus aviões fazendo bombardeio, né? Naquela época os bombardeios não eram como hoje, né? Que está acontecendo no Irã, que acontece aí, os aviõezinhos vinham e despejavam provavelmente soldado lá em cima, manuseava a bomba e lançava. Ela poderia cair sobre qualquer alvo, uma casa de família ou um local aí onde estivesse militares, né? Eles não iam passar tão baixo aí nesses lugares. Então, essa é a história. Mas essa moeda é uma moeda comemorativa, fazia pouco tempo que ele havia falecido e foi feito ela. Na época que essa moeda foi lançada aí, no mercado, no mundo financeiro, ela era um valor até considerado médio, né? Médio alto, vamos dizer. Com essa moeda dava para se comprar vários quilos de alimento, dava para pagar serviços. Ela era a fração do salário do trabalhador do mês, entendeu? Sempre a gente apresenta uma moeda aqui, mas tudo com valor baixo. Essa tinha um valor considerável. Ela andava na mão da população mais simples, mais humilde, mas era uma moeda com valor aí reconhecido como uma fração do salário do trabalhador. Agora a gente está falando da moeda, vamos falar do salário. O salário mínimo, pessoal, no Brasil, ele foi criado em 1936 pelo decreto 2162. 2162 foi criado o salário mínimo. Esse decreto aí.
pelo presidente Vargas. Ele não foi criado dentro da Constituição de 33, lá que foi depois da Revolução Paulista, da Guerra Paulista. Não se aprovou os direitos trabalhistas, a questão das horas trabalhadas, e que eu acredito que isso demorou muitos anos para ser cumprido, mas em 1936 esse decreto ele foi aprovado aí pelo presidente, né? Em 14 de 1 de 1936. O número dele era 2162, era o número do decreto. Só que ele só foi ser colocado em prática, né, na lei brasileira, na lei trabalhista, em 1940, 1º de maio de 1940. E as regiões do Brasil, cada região tinha um salário. Cada região poderia ter um salário, né? E era assim. As mais ricas tinham um salário maior, as mais pobres, como o Nordeste, isso foi citado na pesquisa, o salário era menor. Funcionava assim. O salário mínimo maior era pago no Rio de Janeiro, São Paulo, de R$ 250. Havia lugares do Nordeste que se pagava 3 vezes menos do que esse valor, R$ 240, que eram pagos na cidade do Rio de Janeiro, talvez em boa parte do estado do Rio e São Paulo. No Nordeste, no estado de Alagoas, chegaram a pagar um salário de R$ 90. Então, como as coisas é bem lenta no Brasil, ele foi aprovado o seu decreto em 1936, quando Getúlio Vargas assinou, e só foi colocado em prática em 1940. E essa moeda é dessa época, né, pessoal? Por isso que eu estou falando sobre ela. E é uma das moedas que, já em minhas pesquisas, apresenta aí um valor significativo na época. Então fica hoje aí a história, um pouco da história do salário mínimo, do réis, do valor. E assim, né? Até hoje o salário mínimo não dá para muita coisa, né? Então, só que naquela época as pessoas viviam dele, não existia Bolsa Família, não existia nada, era do trabalho e viviam dele. Uma época também que o consumismo era bem menos do que hoje, né? Hoje tudo se consome, tudo que você ganha, você, se não segurar, você acaba gastando com alguma coisa, né? É o mundo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Peço que dê o joinha, siga o canal e Deus nos abençoe. Esse foi mais um vídeo do canal Histórias e Fatos que a Vida Conta. Aí, deixa vocês com essa imagem aqui de muitas moedas. Várias moedas de vários tempos do nosso Brasil.